E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder conversar e falar sobre as principais atualidades e novidades do futebol profissional do Benfica. E hoje vamos falar se Rafa deveria voltar à seleção pelo tanto que tá a jogar, então se liga aí. Maltinha, 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 seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o Benfica BR, o canal de um brasileiro apaixonado pelas cores encarnadas e apaixonado também pelo Benfica. Se é a primeira vez que você está aqui nesse vídeo, se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, se inscreve no canal, vem juntos torcer pelo Benfica, vem juntos criar essa massa enorme de adeptos aqui na internet. E se você já é inscrito, aproveita e curte o vídeo, dá um like no vídeo, ajuda a divulgar o nome do Benfica e ajuda a divulgar o nome desse humilde canal de um brasileiro que é apaixonado, doido por futebol e que tá louco pelo Benfica. Muito obrigado a todos vocês que já estão curtindo o vídeo. E Julian Draxler é o internacional e alemão que chegou e com algumas expectativas. A gente sabia que ele estava vindo de lesão, né? Ele estava vindo de lesão e ainda, na minha opinião, tá, gente? E é apenas a minha opinião. Ainda não mostrou a que veio. A gente sabe do potencial que Julian Draxler pode jogar. Ele veio para tentar se recuperar, para tentar ir ao Mundial. Campeonato Mundial, a Copa do Mundo tá menos de um mês aí, 20 e tantos dias. E pelo que eu tô vendo, não sei se ele vai ser convocado, não. A não ser que a seleção alemã não tenha outras opções para o lugar do Draxler, que eu acho bem difícil. A seleção alemã sempre tem bons jogadores. Eu acho que o Draxler não vai para o Campeonato Mundial, não. Não que o Benfica tenha errado na aposta. No momento em que ele chegou aqui, eu disse que era uma aposta, porque ele estava a voltar de lesão. Até foi questionado por alguns inscritos aí, e eu disse, olha, ele está a voltar de lesão, muito tempo sem jogar, lesão mais complicada, tem que ver a vontade dele querer jogar. Para mim, isso é uma aposta sem querer gastar também, foi apenas um empréstimo. Por isso, o Benfica trouxe da melhor forma possível, uma aposta sem gastar dinheiro com Julian Draxler. E é o que está se mostrando, infelizmente. Julian Draxler veio, tem problemas físicos, notoriamente problemas físicos. Talvez não seja a vontade dele que vai conseguir influenciar nisso, mas sim a limitação física, né? Do jeito que ele chegou, infelizmente não teve condições ainda, né, de mostrar o seu futebol. Teve alguns minutos, conseguiu fazer golos, aliás, conseguiu fazer um gol, né, passe para gol, nem sei se ele teve assistência. Infelizmente não tá conseguindo mostrar o seu futebol aqui no Benfica, e eu acho uma pena, porque é um jogador de muita qualidade. Torcer para que ele consiga se recuperar logo, porque ele ainda não conseguiu jogar em alto nível. Todos os jogos que ele fez, e quando ele conseguiu ali fazer tabelas e tudo mais, foram jogos em que o jogo já estava praticamente decidido e tudo mais. E nos jogos em que ele começou jogando o jogo como titular, foram jogos em que o Benfica teve muita dificuldade em criar jogadas, que é justamente a função dele, ajudar a criar jogadas. Então, eu digo que até o momento não está sendo um casamento legal entre Benfica e Julian Draxler. Nesse momento você diz que acabou a sua esperança com o Draxler? Não acabou. Mas já tem 2 meses e ele já teve uma lesão num jogo em que precisava do ritmo muito forte, que era o jogo contra o Porto. Ele não conseguiu demonstrar isso, vamos falar de novo, pela limitação física. Então, eu só espero que não seja realmente uma negociação ruim que o Benfica tenha feito com o Draxler. Eu espero mesmo que ele consiga se recuperar e consiga ajudar o Benfica a ser campeão nessa época. O que a gente sabe é que essa lesão que ele teve aí na coxa vai deixar ele de fora de mais um jogo contra o Chaves também. Ele não vai estar, o Benfica joga contra o Chaves no sábado no Estádio da Luz, e ele também não vai estar disponível. Já teve de fora, né, já saiu do jogo contra o Porto, já teve de fora do jogo contra a Juventus. Especialistas da bola. O que mais existe nesse mundo do futebol são pessoas que falam que são especialistas da bola. Mas os especialistas da bola estão a fazer prognósticos, a dizer que Antônio Silva vai valer mais ou menos entre 80 e 90 milhões de euros. E que já tem times que estão de olho no futebol de Antônio Silva, estão acompanhando. Ele está a jogar muito, né? Antônio Silva está a jogar muito. Para mim, ele era titular da seleção de Portugal ao lado do Rubem Dias, mas não sou eu que faço a escalação, não sou eu que coloco os jogadores lá para jogar, né? É o técnico Mr. Fernando Santos, que inclusive teve no Estádio da Luz a assistir o
Rafa. Na verdade, ele foi assistir o Benfica, mas viu bastante do Rafa, né? Mas voltando ao Antônio Silva, os especialistas dizem que ele é topo de gama, que ele é um dos melhores centrais dos últimos tempos, que vai ser bem parecido com o que o Benfica fez com o Rúben Dias, que vai ser um dos melhores centrais do mundo. É o prognóstico, o que ele está a jogar com apenas 18 anos é uma enormidade. Se ele continuar evoluindo, tem muito a evoluir, tem como ser realmente um dos melhores centrais do mundo. A gente espera que ele continue evoluindo e que ele possa ser campeão do Benfica. Ele tá com muitos discursos que ganha a torcida, né? Pelo menos nisso ele tá bem. Ele tá com muitos discursos de forma humilde, a dizer que o foco dele é ficar no Benfica, o foco dele é o próximo jogo apenas, não tá deslumbrando ainda com tudo isso que tá acontecendo. Então eu espero que ele tenha uma cabeça boa e tenha uma boa orientação ali no staff dele para a sua carreira e que ele continue jogando o que está a jogar. Com certeza vai ser um jogador que vai dar muitas alegrias ao Benfica e a ele próprio, né? Ele vai conseguir muitas conquistas, que é o que a gente espera para Antônio Silva. E aí, o que vocês acham? 90 milhões? Né? Vai sair mais caro que o Darwin Núñez. E Rafa, o técnico Fernando Santos esteve no Estádio da Luz para assistir um ótimo jogo. Com certeza ele saiu muito feliz com o que viu lá. O Benfica venceu a Juventus por 4-3 num jogo eletrizante, jogo típico de Champions, uma típica noite de Champions. E o Fernando Santos foi lá para ver, né, os jogadores em que ele pode contar lá no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo. Dos jogadores que eles estavam lá para contar, ele pode ir lá observar tanto o Florentino, poderia observar João Mário, poderia observar Gonçalo Ramos, Antônio Silva, que são os 4 que estão naquela lista dos 55 que eu disse alguns vídeos atrás. Porém, tem um outro jogador que ele até convocou na lista passada, mas que ele se recusou a jogar, que a gente está falando de Rafa Silva. É exatamente ele, Rafa, que contra a Juventus jogou uma enormidade. O Fernando Santos foi lá para assistir o Benfica e viu Rafa. E viu o que realmente está perdendo. Eu não sei se o Rafa sabia que o Fernando Santos ia lá assistir o jogo, mas o que ele jogou foi assim, de um nível estratosférico. Eu cheguei a comparar ele ontem, que ele teve Rafa no dia do jogo contra a Juventus, teve uma noite de Messi. Fez gol de calcanhar, fez gol de cobertura. Era para ter feito um hat-trick, pelo menos, um hat-trick. Teve chance de fazer 4 gols, na verdade. Mas era para ter feito um hat-trick e ter ido à forra contra a Juventus. E não era qualquer outro time, era a Juventus. Então era uma noite típica de Champions. 2 times de grandes tradições na Champions League, 2 tipos de grandes torcidas, 2 times que são os maiores campeões dos seus países a disputar esses jogos, e o Rafa foi lá e jogou tudo aquilo que jogou. E aí vai a pergunta, que é a pergunta que está em todos os jornais, inclusive. E se você abrir os jornais, ele vai dizer sobre, né, a classificação do Porto para as oitavas também, e que o Sporting está a 1 ponto também de classificar, que só precisa de um empate, mas quando você abrir o caderno, você vai aparecer lá. E aí? Rafa deveria ir para a seleção nacional? Deveria ir para a seleção nacional? Deveria ser convocado para o Mundial? Mesmo ele não querendo, deveria ser convencido por Fernando Santos? Eu, particularmente, gostaria de ver o Rafa no Campeonato Mundial. Eu acho que os melhores de cada país têm que estar no Campeonato Mundial. E, para mim, eu não vejo, na posição do Rafa, o jogador melhor do que ele. Jogadores que jogam parecido com ele, por exemplo, como extremo ali, talvez o Ricardo Horta, tá jogando a menos do que ele. E provavelmente deve ir para o Campeonato Mundial. Eu acho que o Rafa é um dos melhores da sua posição e deveria ir para o Campeonato Mundial. Mas, não sou eu que escalo, né? Não sou eu que faço as escolhas. E tem o porém. O técnico Fernando Santos tem os seus escolhidos. Ele escala de acordo com o que ele acha que é os melhores. Ele já tem um time na cabeça. E se o Rafa fosse escolhido, e se o Rafa, como ele tinha sido convocado da última vez, vai ser como suplente, né? Não vai entrar nos jogos, a não ser que tenha uma necessidade e tudo mais. E aí é complicado pro Rafa, porque ele às vezes vê que ele é melhor do que os jogadores que estão a jogar como titular, que estão
dentro do campo, e aí entra faltando 2 minutos para acabar o jogo, ou entra faltando 5 minutos para acabar o jogo, para tentar resolver numa bola. É chato, é complicado, mas futebol também é assim, tá? Às vezes a história muda com jogadores que entram para fazer a diferença assim. Rafa não quer passar por isso mais, prefere focar no Benfica. E eu, sinceramente, com a idade que o Rafa tem, 29 anos, daria ainda pelo menos mais esse campeonato mundial. E se ele jogar bem ainda, mais um campeonato mundial ainda, que estaria com 33 anos para o próximo campeonato mundial. Se ele se cuidasse, com certeza poderia estar no próximo campeonato mundial. Então, eu acho que eu, como torcedor e como adepto, queria ver o Rafa na seleção. Mas se eu fosse o Rafa, se eu fosse o jogador Rafa, eu não iria voltar, cara. Não iria voltar. Eu acho que para você voltar lá, e ainda mais ele que viu de dentro, né? Ele viu de dentro. Para quem eu já tentei ser jogador de futebol, já tive em ambientes de balneário, técnicos e jogadores, sei muito bem como funciona um ambiente assim. E quando o técnico tem suas preferências, para você mudar as preferências é complicado. E o Fernando Santos, para mim também é um técnico que nem deveria estar na seleção. Se fosse outro técnico na seleção de Portugal, um técnico com ideias mais atuais, né? Fernando Santos joga no futebol de 2000. Já estamos em 2022, indo para 2023. Eu acho que se fosse um técnico que tivesse uma ideia mais ofensiva, e tivesse uma ideia mais atual, para mim Portugal já tinha ganho pelo menos mais 2 euros, já estava aí para cima dos melhores times para disputar o Mundial. Se eu fosse jogador, eu não voltaria atrás, eu deixaria o Fernando Santos para lá, ia torcer também, ia assistir o jogo de casa pela TV, ia torcer pela seleção nacional e tal, mas não iria ir lá me sujeitar a ter uma esperança de talvez jogar e saber que o técnico não ia me colocar no gramado, no relvado de jeito nenhum, e ter preferência por outros jogadores que talvez nem estejam tão bem assim. O que vocês acham disso? Comenta aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Meu nome é Cameron Ferreira, esse foi o Benfica BR de hoje. A gente se vê na próxima. Até mais e tchau.